Eu fui chamado pra servir a Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Eu fui chamado pra servir a Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. É um prazer rever os irmãos que aqui estiveram ontem e também os nossos visitantes que aqui também estiveram ontem. Então, que o Senhor continue a falar ao coração de cada um de vocês. Tivemos um culto ontem à noite, hoje pela manhã e agora estaremos dando prosseguimento. Queridos, todo culto, ele funciona conforme um diálogo. É um diálogo. Existe um momento, e você sabe que no diálogo, duas pessoas falam. Então, até este momento, nós estávamos conversando com Deus, falando com Deus. Mas a partir desse instante, é Deus que quer falar a cada um de nós, por intermédio da palavra dele. Apresentamos o Senhor em encenações, apresentamos ao Senhor todos os momentos pertinentes ao culto, apresentamos ao Senhor o jogral, mas agora é a vez dele falar. E conforme ele esteve nos ouvindo durante todo este tempo, agora é a nossa vez de ouvi-lo também. Desarme-se. Abra a sua Bíblia, abra a tua mente e também o seu coração. Você fazendo isto, você vai permitir com que o Senhor fale diretamente ao teu coração. Mas é necessário que você se desarme. Desarme e permita que o Senhor fale ao teu coração. Que o teu espírito esteja sensível ao Espírito Santo de Deus. Muito bem, o tema desse aniversário da igreja é chamados para servir. E o que eu trouxe, a proposta que eu trago para os irmãos nesta noite, é falar somente sobre a palavra servo. A palavra servo na sua essência, não conforme nós imaginamos que seja. Se você for lá no Novo Testamento, for lá no grego, é doulos, quer dizer servo. Mas só que no idioma original, do povo judeu, do povo hebreu, é totalmente diferente. E eu gostaria que você estivesse prestando bastante atenção, porque de repente algumas pessoas podem até estranhar algumas letras que estarão aparecendo ali no telão. Mas as letras que estarão aparecendo ali no telão, elas estão na tua Bíblia, lá no Salmo 119. As 22 consoantes do alfabeto hebraico, elas estão na tua Bíblia, no Salmo 119. Muito bem, dentro dessa ideia de servo, nós encontramos no Antigo Testamento 799 vezes a palavra servo e 480 no Novo Testamento. Então vejam só a importância dessa palavra servo. E dentro do Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos 29 parábolas, só no Evangelho de Lucas, 29 parábolas do Senhor Jesus. E 11 dessas parábolas existem apenas no Evangelho de Lucas. Apenas no Evangelho de Lucas. Esta parábola que nós vamos ler daqui a pouco, tá? Depois eu não coloquei aqui no meu computador, pedi que o irmão coloque. Essa parábola existe também em outro evangelho, não somente no Evangelho de Lucas, mas quero trazer à memória dos irmãos que 29 parábolas estão contidas aqui no Evangelho de Lucas. Eu quero convidar os irmãos para relermos, podem permanecer assentados como estão, relermos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, do versículo 35 até o versículo de número 38. Vamos ler assim de uma forma alternada, mesmo assentado, como estão os irmãos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias.
Versículo número 37, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se, os servirá. E por último, bem-aventurados tais servos. De repente os irmãos podem até achar meio estranho esse início de mensagem, porque o pastor Robson dará ou fará o prosseguimento. Mas eu quero trazer para vocês o significado real, o que Deus entende como servo, o que Ele quer passar para nós, o que é um servo. Então esse outro slide, vocês vão ver ali uma figura, 3 letras, 3 consoantes. Eved, ali está escrito Eved em hebraico. Mas só que eu tenho uma professora que ela diz que o hebraico, ele conta uma história por trás da história. Às vezes nós vemos aqui uma palavra e achamos que esta palavra aqui é tudo, isso aqui significa servo. Mas só que quando nós olhamos, nós estudamos o idioma hebraico, cada letra tem um significado. Cada letra, ela representa alguma coisa, representa algo. E eu quero mostrar aos irmãos o significado dessas letras. Por exemplo, o Ain, que é aquela primeira letra ali, ela representa letra da visão, isso tudo dentro do aspecto servo, ok? O Ain representa a letra da visão, manter a guarda, segurança. O Bet, ou Vet, quando tem um pontinho aí, significa casa, moradia e família. E o Dalet, a terceira letra, significa porta. Então, no slide anterior, nós vimos simplesmente a palavra Eved, olhando da esquerda para a direita, lendo da esquerda para a direita, Eved. Mas quando nós pegamos essas letras separadamente, nós vamos encontrar aqui uma visão muito profunda a respeito do que é ser servo. Do que significa servo? Aí no conceito geral que está aí no outro slide, o que é servo? Servo é aquele, lembra daquelas letras que nós vemos lá. Servo é aquele que mantém o olhar constante sobre a casa, guardando a porta. Essa é a ideia de servo. Servo é justamente isso aí, aquele que mantém o olhar constante sobre a casa, guardando a porta. Volta, irmão, no slide. Naquele slide, isso. Então observe que tem visão, tem casa, moradia, família e tem porta. Nessas 3 letras aí. Então quando nós pegamos essa, lá na sua essência, conforme a Bíblia foi escrita lá no hebraico, nós começamos a entender a profundidade do que é ser servo. Servo é aquele que mantém o olhar constante sobre a casa, guardando a porta. E aí, porta fala sobre entrada e saída. A porta fala sobre entrada e saída. Na qualidade de servo, eu preciso ter o cuidado de manter esta porta no momento certo fechada e no momento certo essa porta aberta. E nos fala também que a respeito de você e ao ambiente que você está trabalhando. O servo não é, por exemplo, aqui eu estou na qualidade de servo. E quando eu estou assentado, eu estou na qualidade de filho, porque eu estou ouvindo. Mas quando eu estou no serviço, quando eu estou trabalhando, eu sou um servo. E como que você se posiciona lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, dentro de casa e na comunidade onde você está inserido? Eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo. A minha visão tem que ser periférica. Eu preciso enxergar bastante o que está acontecendo ao meu redor, ou principalmente na minha frente. Eu preciso estar guardando esta porta para ver o que está entrando e o que pode sair. Eu preciso estar guardando. A função do servo é justamente essa aí. Pode ser servo, você pode ser servo na igreja, cuidando. Enquanto os irmãos estavam orando dentro da dinâmica do seminarista Wallace, alguém chegou com a tesoura e cortou, cortando os barbantes. Então você pode ser um servo na igreja, ter um olhar constante no que está acontecendo. O que está acontecendo na igreja do Senhor? E que eu posso impedir que dê continuidade, que não seja quebrado este elo. Eu posso ser um servo também do outro, de uma outra pessoa,
Eu posso ver o que está acontecendo de ruim na vida de um irmão e estar ali ajudando, tendo uma visão e mantendo esta porta fechada, chegar ali para ajudar o irmão a fechar aquela porta. Essa é a função do servo. O servo também, a pessoa pode ser servo na família, o cuidado dentro da família. Então observe que a palavra servo não é uma palavra solta, uma palavra, não, eu acho bonita essa palavra servo. Servo é aquele que serve. Não, na visão de Deus vai muito além da nossa, muito além da nossa. E às vezes nós pegamos determinado texto e queremos interpretar segundo o meu entendimento, mas eu não posso interpretar a Bíblia segundo o meu entendimento. Eu preciso interpretar a Bíblia segundo a ótica divina, segundo o que Ele quer falar realmente para cada um de nós. Não porque quando eu leio a Bíblia, eu interpreto esse texto desta forma aqui. Você não tem que interpretar da tua forma. Tem que ser do jeito que Deus quer. A mensagem que Ele tem para você. Falamos numa dessas quartas-feiras que cada versículo tem um propósito, uma explicação e uma aplicação. Numa dessas quartas-feiras. E é justamente isso que Deus tem para cada um de nós. E quando nós vamos escavando cada vez mais a palavra do Senhor, nós vamos garimpando cada vez mais a palavra do Senhor, nós vamos encontrando tesouros que inicialmente estão escondidos aos nossos olhos, mas porque você não está escavando. Na medida que você vai garimpando, você vai descobrindo esses tesouros. Mas para isso há necessidade de nos atermos o que Deus quer que verdadeiramente nós façamos, que sejamos um servo. Um servo. Você pode ser um servo também da palavra. Da palavra. Quantas coisas nós ouvimos por aí. Quantas coisas nós temos assistido por aí. E às vezes, falei também na semana passada, você fica igual um camaleão, ficamos igual um calango, só balançando com a cabeça. Porque não conhece a palavra. E por não conhecer a palavra, você aceita tudo quanto é dito aqui do púlpito. Tudo quanto é falado do púlpito, você está aí atrás. Glória a Deus, aleluia, o Senhor seja louvado. E não é nada daquilo que está aqui na palavra. E você está glorificando uma coisa que a pessoa, na imaginação dela, ela pensa que é aquilo ali. E não é. Precisamos estar atentos ao que o Senhor Deus espera dos seus servos. Você pode ser servo, servo de Deus. Está atento às coisas de Deus. Guardando, com a visão, com esta porta, sabe, do aprendizado, do crescimento em todas as áreas, espiritual, principalmente, mas no conhecimento da palavra, eu preciso estar pronto, preparado para aprender. Isto é servo. Às vezes nós entendemos que servo é só alguém que vem, conforme a diaconisa trouxe água aqui para mim. O servo é só isso. Não, o servo vai além disso. Muito mais do que isso. Segundo a visão do Senhor Deus, o que Ele espera de cada um de nós. Nós precisamos, como servos, como filhos do Senhor, precisamos entender o que Ele espera de cada um de nós. E Ele tem, não é nenhuma novidade de falar que Ele tem um propósito em nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós. E eu preciso entender todos esses propósitos que Ele tem para mim. E uma das coisas que eu preciso entender bastante, se eu sou um servo ou se eu não sou um servo. Quantas expressões dentro destas 1000 e alguma coisa, quantas expressões nós encontramos ali de pessoas que não eram servo vigilante conforme esse texto que nós acabamos de ler. Não eram servo vigilante. E o Senhor espera servos vigilantes, para que quando Ele vier, quando Ele retornar, Ele possa nos encontrar ali, na posição de servo, sem estar vacilando, que eu digo, oscilando de um lado para o outro. Já praticamente fechando, mantendo a guarda sobre você mesmo. Olha a responsabilidade de um servo, é manter a guarda sobre você mesmo, cuidando da sua vida, cuidando do seu pensamento, cuidando da sua fala, cuidando da sua visão, cuidando principalmente das suas ações, das nossas ações. É isso que o Senhor Deus, Ele espera de cada um de nós. Servo age assim, irmãos. Não adianta eu estar em uma igreja, fazer parte da membresia, estar arrolado na membresia de uma igreja,
mas não ser um servo. Não está na qualidade de um servo. Estou ali por estar. E o Senhor Deus, olhando dos altos céus, Ele não vai falar: ali está o meu servo, ali está o meu servo, ali está a minha serva. Ele não vai falar. Ele só irá falar se Ele ver verdadeiramente se nós estamos agindo da maneira como Ele espera, mantendo a guarda da palavra de Deus dentro do seu coração. Um servo faz isso, mantém a guarda da palavra de Deus dentro do seu coração. Lembra da palavra guardar ali? A palavra casa, a palavra porta. Eu não sei se alguém aqui já dormiu propositalmente com a porta da sua casa aberta. Morando aqui em Belfort, propositalmente você deixa a sua porta aberta e vai dormir, passa a noite toda com a porta aberta. Você pode até esquecer, aí você fecha, você tranca e depois vai lá e confere para ver se aquela porta está fechada. Então, assim que o Senhor Deus espera de cada um de nós, mantendo a guarda da palavra de Deus dentro do meu coração, a cada instante, Senhor, eu quero ser um servo seu. Senhor, eu quero ser um servo segundo a tua palavra, não segundo o meu entendimento. E o que nós precisamos ter e fazer nesses dias, nesses poucos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é estarmos preparados como servos. E na medida que eu sou um servo do Senhor, que somos servos do Senhor, a tendência da igreja é crescer em todos os aspectos, porque eles estão servos que estão dentro ou se enquadram na palavra de Deus. De nada adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. De nada adianta. Não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. O que o Senhor Deus espera é que estejamos cheios, sejamos cheios da sua palavra, cheios do seu Espírito, e que sejamos servos fortes segundo a sua palavra e aquilo que Ele tem para cada um de nós. De repente pareceu estranho aos irmãos esta introdução sobre servo dentro desse texto, mas esta é a visão que eu precisava passar para os irmãos, que às vezes nós temos uma visão totalmente equivocada a respeito de servo, infelizmente. Mas a culpa não parte dos bancos, a culpa parte do púlpito. A culpa parte do púlpito, porque no púlpito é que sai a palavra para vocês. Do púlpito é que sai o ensinamento. Então, parte das dificuldades das igrejas saem do púlpito. As pessoas costumam dizer: uma igreja é complicada. Essa igreja é complicada. Complicado é quem está à frente, que não sabe passar as orientações devidas para os filhos de Deus, para o rebanho do Senhor. Porque o rebanho não pertence ao pastor. O rebanho pertence ao Senhor. Cabe aos pastores apacentar este rebanho. Que o Senhor Deus continue trabalhando agora através do seu Espírito pelo intermédio do pastor Robson. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Então vamos dar continuidade. Primeira parte da mensagem espetacular com o pastor Cláudio Santana, né? Nos trouxe assim uma explicação do que é ser servo. Ser servo não é somente trabalhar fisicamente, como o pastor falou, trazer uma água, acender uma luz, gravar um vídeo. Ser servo é muito mais do que isso, como nós vimos na explicação. É guardar, é cuidar, é zelar. Então nós que somos servos do Senhor, nós temos essa função de zelar não só pela casa do Senhor, mas zelar pela nossa família, zelar pelo nosso trabalho, pela nossa vizinhança, zelar pelo nosso bairro, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem orado e tem louvado a Deus pelas mudanças no nosso bairro. Ser servo é ser imitador de Cristo.
Então eu trouxe aqui alguns slides para que nós possamos estar meditando nessa noite. Servir a Deus é seguir o exemplo de Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele dedicou sua vida ao serviço e ao próximo. E ele nos chama a fazer o mesmo. Então Jesus, ele não veio nesta terra para ser servido. Jesus, quando estava nessa terra, ele não tinha a postura de um rei. Jesus não veio para ficar acima dos outros, mas Jesus, ele veio para servir, para entregar a sua vida, para dar o seu amor, para pregar a boa nova. Então, em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 42, diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje em dia, meus irmãos, o pastor falou aqui de quem está no púlpito, de quem está em cima do altar. Nós temos visto por aí uma inversão disso, daquele que está à frente querendo ser servido. Mas Jesus Cristo aqui deixa bem claro que não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então o servo é aquele que está à disposição, aquele que se preocupa, aquele que percebe a falta de um irmão e não acha que aquilo é natural. O servo é aquele que vê uma janela quebrada e pensa: isso aí não é minha responsabilidade. Vê um papel de bala no chão e fala: outra pessoa, talvez um diácono, vai recolher aquele papel. Mas o servo, ele tem a noção de que ele precisa cuidar, que ele precisa ter zelo, que ele precisa a cada dia da sua vida, porque ele foi chamado por Deus. Cada um de nós, filhos de Deus, fomos chamados por Ele. Meus irmãos, se alguém te falou que foi você que escolheu Deus, esquece isso, porque é Deus que nos chama, e nós somos convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se Deus nos chamou, não foi para nós ficarmos sentados no banco. Como o pastor Cláudio Santana sempre diz aqui, crente titular não fica no banco. Então, se Deus, o Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, nos chamou para servir na tua obra, nós precisamos fazer segundo a vontade dele. Porque o texto ainda diz assim: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, façam uma reflexão que eu faço aqui também. Será que nós temos servido? Eu não estou falando só na obra de Deus, eu não estou falando só na igreja.
Será que nós temos servido dentro da nossa casa? Será que nós temos servido lá na empresa na qual nós trabalhamos? Será que o nosso chefe olha para nós e pensa, olha, fulano de tal é uma pessoa diferenciada, nem sabe que você é crente, mas vê que você é uma pessoa diferenciada, porque você faz o seu trabalho, você cumpre as suas tarefas e você faz além daquilo que foi solicitado, meus irmãos. O nosso Deus, Ele quer isso, quer a nossa entrega, que nós possamos fazer mais, muito mais do que foi solicitado. No próximo slide diz assim: cada um de nós tem dons e talentos únicos, e quando nos unimos com um só corpo em Cristo, podemos servir ao próximo e a Deus. Descobrir e usar nossos dons é fundamental para o bom funcionamento do corpo de Cristo. É aquela situação, você tem um dom. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem uma missão. Então você que está no banco, pense aí, qual é o seu dom? O que você faz bem? Para realizar um aniversário da igreja, um congresso, é preciso muitas pessoas e variados dons. É necessário muitas pessoas que realizem tarefas diferentes. Imagina só, pastor, se fosse só a sua responsabilidade organizar um aniversário desse. O pastor cantar, fazer o dízimo, ficar na portaria, pregar, fazer a coreografia. Tinha como? Não tem como. Então cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem um chamado único. Cada um de nós Deus chamou para realizar algo. Você, assim como eu, há muitos anos atrás, estava sentado aí no banco, ouvindo alguém pregar aqui na frente, e decidi entregar a minha vida a Jesus. Sabe, meus irmãos, no momento em que entreguei a minha vida, Deus foi trabalhando tanto, foi me mostrando os meus talentos, foi me mostrando aquilo que eu podia fazer, que eu podia realizar. E acontece a mesma coisa com você. Quando você se coloca à disposição de Deus, Deus vai encontrar um lugar para você. E esse ministério, como eu já disse antes, não é somente na igreja, é um ministério para a sua vida. O talento que você tem, ele não é só para servir na obra de Deus, é para abençoar todos aqueles que estão ao seu redor, todos aqueles que estão à sua volta, todos aqueles que convivem com você diariamente. Eu falo muito do trabalho, porque às vezes nós passamos mais tempo com um colega de trabalho do que com a nossa própria família. E às vezes o nosso colega de trabalho passa a nos conhecer de uma forma que outras pessoas nem sonham. Então o nosso talento é para servir em todas as áreas da nossa vida. Romanos 12, versículos 4 e 5. E diz assim: porque assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros
não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, exatamente assim. Os membros do nosso corpo não realizam a mesma função. Imagina se os nossos braços realizassem as mesmas funções da nossa perna e andar todo mundo de cabeça para baixo. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. E nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função a ser realizada. Fica muito claro aqui, ó. Porque assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Sabe, o servo, ele está ligado. Ele está ligado a todos os outros. Sabe, quando o irmão fica doente, dói no nosso coração. Quando um irmão para de vir na igreja, dói no nosso coração. Quando um irmão nosso está passando por dificuldade financeira, dói no nosso coração. E é nesse momento que nós, como igreja de Cristo, como membros deste corpo, é que fazemos a diferença, servindo a esses irmãos. Sabe, meus irmãos, servir aos nossos irmãos é a coisa mais linda que o nosso Deus nos ensinou. E não é uma coisa que dependa de reciprocidade. Não é porque o seu irmão te ajudou que você vai ajudar. Não é porque o teu irmão fez o bem que nós vamos fazer o bem também. Porque o mundo é assim. O mundo ama quem o ama, o mundo faz bem a quem o faz bem. Mas nós cristãos temos que seguir o exemplo de Cristo, que foi maltratado, açoitado, crucificado, e mesmo assim ama a humanidade pecadora. Próximo slide. Servir a Deus e ao próximo não é apenas uma obrigação, mas também uma fonte de bênçãos e recompensas. Deus não se esquece do trabalho e amor que dedicamos ao serviço e promete nos abençoar por isso. Servir a Deus e ao próximo não é apenas uma obrigação, mas também uma fonte de bênçãos e recompensas. Deus não se esquece do trabalho e amor que dedicamos ao serviço e promete nos abençoar com isso. Sabe, meus irmãos, nós cristãos não temos somente a obrigação de ajudar os nossos irmãos, nós precisamos fazer isso em amor. E quando nós fazemos isso em amor, o nosso Deus nos recompensa. É como nós falamos no momento do dízimo e da oferta. Aquele que entrega não por obrigação, mas com alegria, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre ele bênçãos sem medida. Da mesma forma é com o servo, aquele que faz por amor, por carinho, porque é uma pessoa de Deus. Deus abençoa. Então acompanhe comigo aqui. No próximo slide, Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho e do amor que vocês demonstraram por ele, ao ajudarem os santos e continuarem a ajudá-los.
Então Deus não esquece do nosso serviço. Deus não esquece da nossa dedicação. Deus não esquece da nossa vigília. Como o pastor disse aqui, estaremos sempre vigiando, sempre prestando atenção, sempre colaborando. Deus não esquece disso, meus irmãos. Deus não esquece da saída para o sopão. Deus não esquece do recolhimento dos colchões, não, dos cobertores e dos casacos na época de frio. Já já estaremos nela de novo. Deus não esquece, meus irmãos, daquela visita que você foi fazer para o seu vizinho, que não é cristão, mas está enlutado porque alguém da família morreu. Deus não esquece, meus irmãos, daquela oração que você fez lá no seu trabalho, para aquele colega que ficava te xingando de crentinho, Bíblia. Deus não se esquece disso. Deus não é injusto. Deus, ele vê o nosso coração, ele conhece o nosso coração, ele sabe das intenções do nosso coração. Então, o bem que nós fazemos, Deus conhece e irá nos recompensar. Próximo slide, para nós encerrarmos. O ato de servir nos permite crescer em amor, compaixão e humildade, nos tornando mais parecidos com Cristo e nos aproximando mais de Deus. O ato de servir nos permite crescer em amor, compaixão e humildade, nos tornando mais parecidos com Cristo e nos aproximando mais de Deus. Sirva, meus irmãos. Sirva. Se você está aqui nessa noite e você não tem servido a Deus, esse é o momento. Entregue sua vida nas mãos dele. Ah, pastor, mas eu já sou crente há tantos anos. Como é que o senhor está falando para entregar minha vida nas mãos dele? Eu entrego a minha vida todos os dias nas mãos dele. Todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de mudança de rumo. Todo dia é dia de voltar para a direção de Cristo. Porque a nossa humanidade, ela nos quer tirar da presença de Deus todos os dias. Então, todos os dias nós precisamos nos converter e nos entregar nas mãos de Cristo. Então, entregue a sua vida nas mãos dele. Fala, Senhor, me toma em tuas mãos. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu quero servir aos meus irmãos, eu quero servir na minha família, eu quero servir no meu trabalho, eu quero servir no meu bairro, eu quero fazer a diferença, sendo uma pessoa diferente, sabendo que o Senhor está vendo o meu coração, o Senhor conhece o meu coração, fala com Ele. E esse Deus que é Pai, está ouvindo a sua oração neste momento. Esse Deus maravilhoso que conhece você na intimidade como ninguém mais conhece. Ninguém mais conhece você, a não ser esse Deus maravilhoso. Fala com Ele agora, Senhor. Neste momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego e bendigo o teu nome. Eu quero servir a ti. Eu quero, Senhor, a cada dia estar fazendo a tua vontade, seguindo o seu exemplo, que foi massacrado, foi escorraçado, foi chicoteado, crucificado.
mas não abriu mão dos teus filhos. Senhor, nessa noite, nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos a nossa família. Nós entregamos o nosso trabalho. Mais uma vez, e todo dia, entregamos o nosso bairro em Tuas mãos, o nosso município, o nosso país. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja que tem feito a diferença nesse bairro há 52 anos. Que ela continue fazendo a diferença, e mais a cada dia, para que os teus servos, Senhor, possam ouvir a tua verdadeira palavra e possam entregar em tuas mãos as suas vidas. Pai, nessa noite, nós te agradecemos e te bendizemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fui chamado pra servir a Deus de coração. De coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Eu fui chamado pra servir a Deus de coração, a Deus de coração, de